Um apaixonado pelo aprendizado constante e pela educação. Assim pode ser definido o filósofo e escritor Gabriel Chalita, convidado do Sempre um Papo desta semana. Autor de 39 livros, Gabriel Chalita lançou recentemente A Ética do Rei Menino, uma fábula ilustrada que tem por objetivo transmitir às crianças noções de ética e boa convivência. Na história, Chalita, que também é professor, aborda um tema comum em suas obras: o fortalecimento da sociedade através de uma educação que priorize o respeito às diferenças, a harmonia familiar e o carinho pelo próximo. Você acompanha, a partir de agora, Sempre um Papo com o filósofo e escritor Gabriel Chalita. Enfim, Gabriel, queria que você falasse um pouco do trabalho, principalmente como foi feito, um pouco do conteúdo do livro, um pouco do seu trabalho aqui. Você está sendo convidado como escritor, como há tantos anos, o projeto tem 20 anos já de trajetória e já... Você era um menino quando começou, né? Menina que eu vou ser, Gabriel. Eu não. E eu gostaria de que você falasse um pouco sobre os seus 36, não é isso? Já livros, 30 e poucos. 39. 39 livros, enfim. Convidar você a falar um pouco do trabalho para a gente. Olha, eu quero agradecer primeiro o Afonso, assim, que é essa pessoa gentil, generosa. Eu acho muito legal poder conversar um pouco sobre um livro. Cada livro é um filho, né? Embora sejam 39 filhos, mas cada um tem a sua importância, tem o seu carinho, a sua ternura. Queria mandar um beijo inicial aqui para a Vandercy, minha querida amiga, que é secretária de Educação do Distrito Federal, para todos vocês, agradecer a presença de vocês. E esse livro, ele começou a ser gestado quando eu lancei um livro há 3 anos chamado Os 10 Mandamentos da Ética. E eu escrevia os 10 Mandamentos da Ética naquela época para discutir um pouco a importância da ética aristotélica no mundo em que a gente vive, né? É um livro mais complexo, é um livro filosófico, que retrata um pouco os 10 livros da ética Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles e ele escreveu para o seu filho aqueles 10 livros para explicar para o seu filho o que o seu filho deveria fazer para ser feliz. Eu me lembro que já no primeiro lançamento dos 10 Mandamentos da Ética, tinham muitas crianças. E eu ficava olhando para as crianças falando assim, não vou entender nada do livro, né? Porque é um livro muito difícil, muito complicado. E, claro, né, eu tentei colocar numa linguagem mais acessível, mas para adulto. E ali eu tive a ideia de escrever um livro para criança que tratasse a mesma coisa. Esse mesmo objetivo que Aristóteles teve de explicar para o seu filho que para ser feliz ele tinha que ser ético, eu queria contar para as crianças isso. E aí, no Réveillon do ano passado, que aliás a gente se conheceu sem saber muito que se conheceu, Coincidência. lá em Salvador, eu estava sentado conversando sobre a magia de Salvador, da natureza, aquela coisa toda, e comecei a imaginar um reino mágico, em que todas as coisas fossem perfeitas nesse reino mágico, que era o reino mágico da consciência. E ali eu comecei a escrever, eu escrevi quase a metade do livro lá em Salvador, né, o livro tem 10 capítulos, 3 capítulos e meio eu escrevi em Salvador, depois eu escrevi um pouco no Rio e terminei em São Paulo. E o objetivo desse livro era exatamente esse, ensinar para as crianças que elas deviam ser honestas, sérias, educadas, gentis, amáveis, generosas, mas sem dar conselho, porque as pessoas não gostam muito de conselho. Então tinha que criar uma história e dentro dessa história que esses valores eles surgissem. E aí veio a ideia de ter um rei menino, de ter um potro selvagem, de ter um abacaxi miúdo que sofria muito, né? E aí teve uma coisa interessante que não vou contar o final do livro para quem não leu ainda, mas tem uma parte triste que é uma história do bezerrinho no livro, né? E eu, quando estava escrevendo o livro, a gente sofre quando escreve também, né? Porque a decisão de porque o reino mágico da consciência é tudo perfeito, mas tem o pântano. O pântano ele engole a beleza das criaturas do reino. E, em tese, quem vai para o pântano não sai mais do pântano. E o bezerrinho, por problemas de relações familiares com seu pai, né, o touro, ele acaba querendo ir para o pântano para encontrar um outro pai. E aí tem toda a trajetória do bezerrinho que vai para o pântano, ele passando pela Alameda das Árvores, e aí a gaivota tentando convencê-lo de não ir para o pântano, o potro selvagem, e ele vai para o pântano, ele decide ir para o pântano. E aí tem um momento em que ele está entrando no pântano e que chega a mãe dele. E vinha a dúvida, né, que eu tinha, eu falei, será que ele deve sumir no pântano ou a mãe deve salvá-lo? E aí é interessante que a gente sofre pela personagem, né? E eu liguei para minha mãe.
e li o trecho, né, da coisa que falava. Eu falei, o que a senhora acha, mãe? Ela falou, você está ficando louco? Como é que o bezerro pode morrer? O bezerro não pode morrer, né? Então, conselho de mãe para ajudar a salvar o bezerrinho lá, né? E foi muito legal. Eu me diverti muito. Na verdade, eu gosto muito de escrever. Eu tenho um prazer em escrever, né? Eu escrevo coisas que eu nem vou publicar, escrevo letras de músicas, poesias, escrevo livros para publicar. E eu gosto. E foi talvez o livro assim que foi mais leve de escrever, né? Não foi um livro que eu pesquisei nada. Foi assim, diferentemente até dos 10 Mandamentos da Ética, que eu consultei muitos autores de filosofia e tal. Esse foi um livro que nasceu, né? Ele surgiu naturalmente nessa perspectiva, fazer com que a criança se emocionasse, chorasse, risse, e que os adultos, né, os pais, pudessem ler essa história para os seus filhos e contar essa história para os seus filhos. Maravilha. As respostas têm que ser mais curtas ou é desse tamanho? Falta só 5h30, mas nessa hora a gente bate palma, né? Gente, quem quiser fazer pergunta, tem 2 microfones, um de cada lado. A primeira pergunta ninguém faz, depois, na hora que tem que encerrar o evento, me jogam pedra, entendeu? Mas, enfim, tem microfone ali, por sinal, tem as moças aí do microfone. Se você puder baixar esse microfone, gente, eu agradeço, que está gigantescamente alto. Mas o que o ambiente de Salvador te contaminou nesse livro? O ambiente de Salvador contaminou pelo seguinte, eu gosto muito de Salvador, né? Mas eu não posso ficar parado, né? Então, como eu fui convidado para passar o Réveillon lá, eu levei o notebook, né? Falei assim, vou conversar um pouco e já vou aproveitar para fazer alguma coisa, né? E aí essa coisa da natureza, eu acho que tem algo muito legal nessa questão da sensibilidade humana, que é ter olhos de ver, né? As pessoas, elas convivem em cenários paradisíacos, e todo o cenário é paradisíaco, né? O céu de Brasília, o sol de Brasília, o luar, né? É uma cidade que não tem a poluição que tem em São Paulo, que tem em outros lugares. E, de repente, as crianças, elas veem tudo isso e elas deveriam se encantar. E o adulto também, né? Você vê o mar e deveria se encantar e não se encanta. E eu gosto muito dessa coisa da natureza. Eu acho que o Rousseau tinha toda a razão. O homem ele foi se coisificando quando ele se afastou da natureza. E quando ele consegue desenvolver essa sensibilidade, a sua relação humana é melhor. E a natureza baiana é impressionante, né? Aquele mar de Salvador é deslumbrante. E o baiano tem uma coisa legal que eu vi lá que eu fiquei até impressionado. Depois eu vi isso numa reunião do Concede em Fernando de Noronha. As pessoas ficam vendo o pôr do sol lá no farol da Barra, na Bahia, e naquele momento do pôr do sol as pessoas aplaudem o pôr do sol. Eu achei isso de uma riqueza. Aí eu vi isso lá em Fernando de Noronha, que tinha uma coisa charmosa junto, que eles colocam como chama aquela música? Não, Bolero de Ravel. Isso era para ver se alguém tinha ido a Fernando de Noronha. Na Paraíba também, né? Me falaram que na Paraíba também faz isso, né? É desenvolver sensibilidade. E a ideia dos CDs junto ao livro? Olha, a ideia dos CDs nasceu de uma menina deficiente visual, e que ela falou para mim que adorou Pedagogia do Amor, que é um outro livro meu, e que a mãe lia para ela, né? Então ela ficava ouvindo o livro, a mãe lendo. Ela falou assim, pena que minha mãe lê muito mal, então às vezes eu perdia muitas coisas, né? E aí ali eu falei assim, poxa vida, por que eu não faço um livro com CD, né? Claro que dá para passar para Braille, hoje a Pedagogia do Amor está em Braille também, o Sedução e Discurso também está, mas ouvir a história dá uma emoção. E eu tinha, naquele momento, pensado principalmente nas pessoas com deficiência visual. Mas ficou uma coisa interessante, porque muitas crianças, elas ouvem a história e leem juntas, então isso aprende a ler corretamente, a desenvolver, e é gostoso, né? Eu estava num programa de rádio aqui agora, lá na Rádio Nacional, e aí a Heleninha colocou o começo da primeira história. E a trilha é tão bonita, né? O Guto Graça Mello fez um trabalho tão bonito dessa trilha, que até eu fico ouvindo e fico emocionado de ver aquela trilha, como é que vai compondo os personagens. E ficou muito legal, eu gostei muito da... Eu passei muita vergonha, porque eu li primeiro para minhas filhas e depois eu coloquei o CD. Eu acho que tem uma, você falou para perguntar, tinha uma pessoa que foi lá mesmo perguntar. Ali, né? Quê? Tem. Desculpe, boa noite. Como é que você chama? Meu nome é Janete. Tudo bem, Janete? Tudo bem. Gabriel, ano passado, você
eu estava participando de um congresso de educação que você falou, aqui em Brasília, lá na Asa Sul. E você falou alguma coisa assim sobre deixar a criança sonhar. E hoje eu como pai, como mãe, como educadora, a gente vê assim que as crianças estão ficando adulto muito rápido e que os pais também são responsáveis por isso. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, sobre esse amadurecer muito rápido das crianças hoje. Porque nós, pais mesmo, não deixamos as crianças serem crianças, né? E, às você gente, dentro da sala de aula, a gente gostaria tanto que eles, que eles fossem realmente crianças, porque esse tempo é tão curto, né, e tão maravilhoso. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Isso é uma palestra, né? Olha, educar, quem é pai, quem é mãe que está aqui, quem é educador, sabe como é difícil educar. Primeiro que não tem receita. Né? A criança não vem com uma receita, assim, com indicação, contraindicação, né? Não vem com bula. E cada criança, aliás, eu falo que o artista, quando criou cada personagem, cada criatura do reino, fez diferente, não tem duas crianças iguais. Os pais que têm filhos gêmeos sabem que os filhos são diferentes. Então, educar não é uma tarefa simples, ela é muito complexa, né? E há algumas coisas que os pais precisariam se preocupar no processo de educação dos filhos. Aí a gente volta lá para Aristóteles. Por exemplo, primeira coisa, que o filho fosse feliz. E essa não é a primeira coisa que o pai se preocupa. Me lembro quando eu dirigia a escola particular, que o pai chegava para matricular o filho na escola particular, querendo saber o percentual de aprovação em faculdade do filho, e ele está colocando o filho na educação infantil ainda. O filho está com 3 anos e o pai está falando de vestibular para o filho, né? Então, cada momento da vida tem a sua etapa. E a criança precisa desenvolver autonomia. É essencial o desenvolvimento da autonomia. E ela consegue desenvolver autonomia brincando. Brincar é uma forma de ajudar a desenvolver autonomia. Ela brinca, a curiosidade fremente da criança. O pessoal acha assim, olha, mas com 3 anos é bom estudar inglês, estudar espanhol, é bom estudar tudo, porque memoriza mais facilmente. Tem que tomar cuidado e ter um meio termo disso, porque a criança precisa brincar. E precisa brincar de coisas que ela construa a brincadeira, que é a questão da leitura. A televisão é uma maravilha, a internet é uma maravilha, não dá para falar mal da nova tecnologia, mas na televisão está tudo pronto. No livro, não, ele vai imaginando. O contador de histórias, tem 2 exemplos de artistas geniais, escritores geniais, que tiveram pessoas contadoras de histórias. Uma é Goethe e a outra é Machado de Assis. A mãe do Goethe contava histórias para ele antes de dormir. E ela ficava contando história, ele ouvia as histórias, e ela, quando estava chegando ao final da história, falava assim, amanhã eu digo o final. Não, mãe, conta. Não, vai dormir, amanhã eu conto o final da história. Aí ele dormia, no dia seguinte ele acordava e no café da manhã já falava para a avó, minha mãe contou essa história assim, 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 e eu acho que a história termina desse jeito. E ele pensava no final da história, de alguma maneira. E a mãe incentivava, né, que ele buscasse um final da história. E a avó contava para a mãe, e ela ia lá e terminava a história de acordo com aquilo que ele tinha imaginado. Aí ele se achava o máximo, porque ele descobriu o final da história e tal. E assim foi nascendo Goethe. Machado de Assis é um outro exemplo. Olha, Machado de Assis tinha tudo para dar errado na vida. A mãe dele morreu logo depois que ele nasceu. O pai casa com uma mulher, morre o pai. Ele é criado pela madrasta. Ele era gago, ele era epilético, ele era manco. Ele tinha todas as dificuldades que uma pessoa pode ter, mas esta mulher, que era analfabeta, a madrasta do Machado de Assis, era uma contadora de histórias. E contava histórias dos negros, as histórias que ela ouvia, né, histórias de escravos. De pegar a primeira parte da obra de Machado de Assis, ela é toda de contos ligados à escravidão, porque é o que ele ouvia. E o fato de ir colocando histórias na cabeça daquela criança, a genialidade dele ia desenvolvendo. A história tem essa finalidade. Isso é desenvolver autonomia. Não é fazer com que a criança seja adulto mais cedo, né? Criança tem que ser criança, tem que brincar de criança, tem que ter uma relação natural com a sua infância. E o professor tem que olhar a criança não como uma tábula rasa, mas como alguém que já em criança tem história, que já tem algum tipo de trauma, que já tem sonho, que tem coisas para colaborar. Tem um exemplo clássico que o Piaget dava, não é nem meu, de que, imaginem uma criança que pinta um sapo de vermelho. Vai o professor dar uma bronca na criança e fala que sapo é verde e não vermelho, né? Mas entende por que a criança pintou de vermelho? Pode ser que o sapo esteja com catapora, pode ser que, enfim, que o sapo esteja com raiva, esteja doente, está com febre alta e ficou vermelho de uma hora para outra. Permita que essa criatividade surja, né?
Então, eu acho que essa coisa da criança com agenda já, né, e faz aquele monte de curso um atrás do outro, não é que não possa fazer. Eu acho que a gente precisa encontrar o caminho do meio termo. Tudo como meio termo é mais fácil de se desenvolver. E todo exagero acaba sendo prejudicial. Tem uma criança. Por favor, senhorita, tem alguma pergunta? Como é que O rei menino é Deus? Olha que pergunta boa. Como é que é? Qual é a pergunta? O rei menino é Deus? Como é que você chama? Maria Luísa? Muito obrigado, Maria. Maria Luísa, você acha que é Deus ou não? Não sei. E agora? Responde? Pode ser. Ele é muito... Liga pra... Olha, tem criança, num lançamento lá, uma criança falou assim para mim, Deus é o artista, né? Quem é o rei menino? É o filho de Deus? Pode ser também. Na verdade, eu não tive essa preocupação de identificar essa personagem assim. Mas ele é muito bom mesmo. O rei menino é a essência da bondade. E ele é sempre o menino, não envelhece nunca, eternamente menino, porque ele consegue viver esses valores que são naturais. Aí tem uma coisa da crença filosófica, né? Esse livro, quando a criança lê, ela vê as histórias, assim, né? Os pais, talvez, ao lerem os livros, consigam identificar os filósofos no livro, né? Então, tem muitos filósofos no meio das histórias ali. Então, eu tive uma preocupação, assim, no livro, primeiro, de passar valores filosóficos que eu acredito. Eu acredito que o ser humano é bom em essência. Então, por isso que o reino mágico é bom. Todo mundo é bom. Porque o ser humano é bom em essência. Mesmo as pessoas que erram, que vão para o pântano por causa do vento que chega, surge. Na verdade, eu acho que é uma falta de conhecimento da pessoa dela mesma. É a ignorância que leva a fazer a maldade, não a opção, né? Mas eu acho, viu, que pode ser Deus. Acho que é uma boa ideia. O senhor, como é que o senhor chama? Daniel. Boa noite. Qual a sua pergunta, Daniel? O que é o pântano? O que é o pântano? Vejam que as perguntas de criança são mais difíceis que de adulto, né? O que é o pântano? Essa é a pergunta. O que é o pântano? Olha, o reino é bonito, não é? Tudo é bonito no reino. A margarida é bonita, os girassóis são bonitos, a velha contadora de histórias é bonita, a figueira é bonita. Agora, de repente, para que tudo isso fosse bonito, quando o artista criou tudo isso, ele resolveu criar algum lugar ou deixar de criar alguma coisa, até para que as pessoas vissem que elas eram realmente bonitas, que ela tivesse um elemento de comparação, né? De repente, assim, você olha e tudo é tão bonito, e você olha do outro lado e não vê nada, para valorizar esse outro lado bonito. Então, o pântano é aquilo que faz com que as pessoas não consigam se olhar. O pântano seria quase que o escuro do espelho. Você pode se olhar no espelho o tempo todo e ver o quão bonito você é. De repente, cai assim alguma coisa sobre o espelho e você não vê mais o espelho. É o pântano que surge. Então, você não consegue se ver. E a gente precisa se ver. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer com os nossos filhos é ajudar os nossos filhos, os nossos alunos a sonharem. E a criança sonha desde pequena, né? Sonha com coisas. Eu, quando era criança, sonhava em ser Ayrton Rodrigues. Lembra do Ayrton Rodrigues? Quando perguntava assim para mim, o que você vai ser quando crescer? Aí eu falava assim, Ayrton Rodrigues. Aí minha mãe falava, isso não é profissão. Tinha 5 anos, Ayrton Rodrigues não é profissão. E eu queria ser Ayrton Rodrigues, né? E a criança sonha com coisas, sonha com pessoas. E é legal a gente deixar sonhar, né? O jovem precisa sonhar também. E o pântano é essa morte do sonho. É isso mesmo que você entendeu do pântano ou não? Não exatamente. Não totalmente. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Luiz Felipe. Oi, Luciano. Eu tive a oportunidade, só fazendo um adendo àquela sua história do sapo vermelho, eu ouvi há pouco tempo uma história sobre o Walt Disney que dizia que ele teria desenhado umas florzinhas com olhos, nariz e boca e que a professora dele também o tinha repreendido. E hoje ele é o fenômeno que sempre foi, né, eu acho.
Eu li o seu livro há cerca de 2 meses, mais ou menos, mas eu não li ele inteiro. Eu li apenas trechos, porque eu comprei para dar de presente para uma criança e vou esperar ela ler para ver o final junto. E eu achei ele extremamente descritivo, com poucos diálogos, diferente dos livros que os meus sobrinhos estão acostumados a ler. Eu tenho um sobrinho de 9 e um de 5 anos. Eu queria saber, antes de mais nada, para que faixa etária que você escreveu o livro, e segundo, se você recebe feedback das crianças, não de adultos e não dúvidas como está acontecendo aqui, mas se você recebe realmente um feedback após as crianças terem lido o livro, se elas te colocam alguma situação. Eu recebo... Muito obrigado. Sim, obrigado. Eu recebo, sim. Tem várias histórias legais com crianças. Teve uma criança com síndrome de Down lá em Santos, que foi lá no lançamento, né? Lá a renda do livro foi destinada para essa entidade que cuida de crianças. E aí essa criança que tinha escutado o livro falou assim, eu quero falar uma coisa. Eu falei, pois não. Eu gostei muito da vaca. Eu falei, ah, que bom, né? Ela teve muito amor, mas eu não gostei da mãe do periquito azul. Eu falei, por quê? Porque mãe não pode bater. Não pode bater, eu não gostei. Eu falei, não gostei. E não gostei da música do Pântano porque eu chorei. Eu achei legal isso, assim, aí, engraçado que uma outra menina falou que chorou na música do Pântano também, que dá medo a música do Pântano, né? É muito interessante, assim, ver a questão da criança. E eu lembro que quando eu estava com o livro pronto e não publicado ainda, não era bezerro, era criança. O único momento que aparecia criança era na história do Pântano no final. E aí eu li para uma criança de 5 anos, uma de 7, uma de 9 anos, e a de 5 chorava muito com a história da criança entrando no pântano. Eu falei, não pode colocar a criança, vai ficar muito forte isso. Então, eu tentei pegar um pouco essa linguagem e achei bonito aquela criança de 5 anos que eu achei que não tivesse entendendo a história, porque ela andava de um lado, do outro, mas quando foi entrando no pântano e entrava a criança, ela olhou de um jeito assim, né, quer dizer, será que essa criança vai entrar ou não? Eu falei, não, eu vou colocar bezerrinho aqui também, não vou colocar criança no meio. Quando eu escrevi o livro, eu pensei numa faixa etária 7, 11 anos, 7, 12 anos, tal, né? E eu acabei assim, recebendo muitos e-mails de adultos também, de pessoas que perguntavam se é o mito da caverna, a história dos macaquinhos é o mito da caverna, não é o mito da caverna, se a visão é existencialista, se é satriana, se a visão é não sei o quê. Mas assim, as perguntas mais surpreendentes, as colocações mais surpreendentes vêm de crianças. Como é que eles entendem isso? A história do abacaxi miúdo. Lá numa escola em São Paulo, eles me convidaram para ver uma peça que eles já fizeram do abacaxi miúdo, uma peça de teatro, né? E eu fui ver, e a professora disse que no debate, né, muitas crianças falavam assim, ai, meu pai é parecido com abacaxi. Mas conta a história do abacaxi aí para os espectadores. Para quem não conhece, atrás da câmera. Contar um pedacinho da história do abacaxi, então. Para dar vontade de ler, né? O abacaxi miúdo, a história é a seguinte. O abacaxi era miúdo, tinha um pai abacaxi, tinha uma mãe abacaxi. O pai era um pouco bravo, não podia ter uma mãe melancia. O pai abacaxi era um pouco bravo, a mãe abacaxi reclamava muito da vida, não gostava de ser casado com aquele abacaxi, não gostava de ser casado, aliás, não gostava de ser mãe, não gostava de ser abacaxi, quer dizer, a vida dela não era muito fácil. E aí eles tinham o abacaxi miúdo, e o abacaxi era muito miúdo. E o pai olhava para o abacaxi miúdo e falava o tempo todo, por que você é miúdo desse jeito? Por que você não cresce? E o abacaxi miúdo não sabia por que ele não crescia. Ele comia e não crescia. Ele fazia o maior esforço para crescer e não crescia. Então o abacaxi miúdo era muito infeliz. E o abacaxi miúdo sonhava com o quê? Em ir para a escola. Que ele pensava assim, se eu for para a escola, eu posso encontrar outros abacaxis miúdos também, né? E ele sonhava em ir para a escola, tal. E aí chega o dia do abacaxi miúdo ir para a escola. Ele vai com uma vontade imensa para a escola. Ele é o primeiro a chegar, ele sonha com a escola. Aí ele senta e fica vendo a melancia entrar, vê a maçã, já se apaixona pela maçã, vê batata. Agora nem eu lembro as criaturas que eu coloquei na sala lá, mas é uma salada de fruta. Vai entrando melão e tal. E aí nisso chega a professora, né? Que naquele dia não estava de bom humor, que era a dona Abóbora. A professora entra e aí ela está um pouco brava, tal, e ela já chega avisando que ela não admitia conversas, que ninguém ia ao banheiro, porque criatura que não tem controle fisiológico não vai ser uma boa criatura, não pode ir ao banheiro, e começa numa relação assim super...
E o abacaxi miúdo, mesmo assim, está adorando a professora. Está olhando lá para a abóbora encantado, assim, porque tudo é novo para ele. E nisso a professora vira para o quadro, né? Ela começa a escrever e dá alguma louca nela, fala assim, silêncio todo mundo, tal. Aí alguém lá do fundo fala assim, mas está todo mundo em silêncio, professora. Aí ela olha e fala assim, quem é que falou isso? Quem é que falou isso? E aí ninguém se manifesta, ela vira para quem? Só pode ser você. Aliás, por que você é miúdo desse jeito? E aí o coitado, né? E não foi o abacaxi miúdo que falou isso, foi o melão, né? E aí o abacaxi... Foi a melancia que falou? Olha lá, foi a melancia que falou. E aí o abacaxi miúdo começa a tremer assim, né? Começa a chorar, ela manda engolir o choro. Nisso o abacaxi cai da cadeira, leva um tombo. Aí ela fala assim, mas você acordou para me tirar do sério hoje. Você acordou para me irritar hoje, né? E o coitado não tinha culpa de nada. E nisso ela manda o abacaxi para casa, né? Expulsa o abacaxi, fala assim, você só volta aqui amanhã com o pai abacaxi. Nisso o abacaxi miúdo sai, fala, como é que eu vou falar isso pro meu pai? Que é bravo, que bate na minha mãe, que bate em mim. E no caminho, ele fica muito triste, com vontade de fugir, tem medo de fugir, vai para casa, não vai para casa. Aí quando ele está chegando perto de casa, ele ouve o barulho do pai xingando a mãe. Aí tem muito medo, resolve fugir. Quando ele começa a fugir, ele senta embaixo de uma árvore, começa a chorar. E aí ele percebe que quanto mais ele chorava, mais ele diminuía. Olha meu amigo aqui. Mais ele diminuía. E ele tem muita vontade de diminuir para sempre, para que ninguém nunca mais fale de abacaxi miúdo. Só que nisso chega a maçã, porque ele tinha se apaixonado. Aí tem que ler para ver o que acontece. Com a história do abacaxi miúdo. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Eu prometo fazer uma pergunta fácil. É só uma curiosidade minha, que eu sempre li teus livros, e todas as vezes eu leio sempre na orelha do livro 2 mestrados, 2 doutorados, secretário da Cultura, programa ao vivo, leciona, advoga, e, enfim, a pergunta, você dorme, por um acaso? Porque... Eu gosto muito de ler e também gosto muito de escrever, né? E eu queria saber qual a receita. Quer dizer, toma alguma coisa, dorme, tem um clone, uma coisa parecida. Onde você arruma tempo para poder escrever? Já que você falou que tem 39 filhos, né? Ou seja, tem menos idade do que tem de filhos, enfim. Onde você arruma tempo para ler, para escrever tantos livros? Obrigado. Obrigado. É legal até falar sobre isso, porque eu tive uma história de vida muito legal. Eu tive um pai maravilhoso, que também era contador de histórias. E meu pai, ele era analfabeto, né? Os pais dele vieram do Líbano, eram imigrantes, eram muito pobres, chegaram do Líbano, foram para Belo Horizonte, depois foram para Cachoeira Paulista. Meu pai foi servente de escola, depois foi feirante, adorava contar essas histórias de quando ele era servente de escola, que ele sonhava um dia em sentar naquela cadeira e ninguém deixava ele sentar, porque na época servente não estudava, né? E minha mãe teve uma história totalmente diferente. Minha mãe é uma mulher muito bonita ainda, e foi Miss do navio quando veio da Síria, e se orgulhava disso, tal. E a história dos dois era uma história muito legal. E a gente recebeu muito amor em casa, né? Eu morava perto de um asilo, e desde criança eu ia muito ao asilo, adorava ouvir histórias das pessoas mais velhas. E nessa época que eu comecei a ter vontade de escrever. A minha história como escritor começou assim. Tinha uma senhora chamada Dona Ermelinda, que morava no asilo, e que me contava histórias e emprestava livros. E eu lia coisas que não eram adequadas para a minha idade. Com 7 anos, 8 anos, eu lia Sartre, lia Cecília Meirelles, lia Clarice Lispector, eu lia Paixão Segundo GH com 8 anos, né? Aquela história da mulher e da barata, né? E eu lia aquilo, eu voltava para o asilo, né? E ela perguntava para mim, você leu, li, você gostou? Eu adorei. Você entendeu? Não entendi nada, mas adorei, né? E eu queria deixar a mulher feliz, porque tinha emprestado os livros. E quando eu já era um homem, assim, com 11 anos, ela falou assim, maduro e tal, ela falou assim, você já está lendo tão bonito, né? Porque aí eu li alto para ela, depois ela começou a ter dificuldade com visão e tal. Por que você não escreve um livro? Escreve um livro. Eu tinha 11 anos, né? Eu falei, mas escrever sobre o quê? Ela falou, sobre o que você gostaria de escrever? Eu falei, sobre liberdade.
Ela falou, então escreve sobre liberdade. Escreve aqui do meu lado que eu vou corrigir o que você estiver escrevendo. Aí eu fui lá, né? Que talvez um menino de 11 anos, né? Liberdade é fazer o que quiser, liberdade é não precisar obedecer, liberdade é não sei o que e tal. Aí escrevi aquela coisa, li, ela falou assim, não, você tem que escrever alguma coisa que emocione as pessoas. Ninguém vai ficar emocionado com isso, né? Eu falei assim, mas como é que é emocionar? Ela falou, o que mais te emociona na vida? O que mais me emociona? O que é o seu sonho de liberdade? Assim? Falei, é que meu irmão que tem síndrome de Down, meu irmão que vem antes de mim tinha síndrome de Down, eu queria muito que ele falasse. E a senhora fala que a gente tem que rezar, e eu rezo e Deus não me atende. E eu rezo tanto e ele não fala, eu queria muito que ele falasse. Aí eu comecei a contar do meu irmão e comecei a chorar, né? Ela falou, então você tem que escrever sobre o seu irmão que tem síndrome de Down. Aí o livro vai ficar bonito, né? E aí eu comecei a escrever textos sobre liberdade, muito ligado ao meu irmão. Isso se transformou no meu primeiro livro, que chamava Eu Só Queria Ser Poeta. Acabei ganhando prêmio com esse livro, ele foi publicado quando eu tinha 12 anos. E aí eu comecei a escrever muito. E eu tenho um prazer tão grande de escrever, assim, essa história lá. Eu estava lá sem fazer nada no Réveillon, aí eu sento e começo a escrever, né? E eu acho que o segredo do tempo está muito ligado a gostar muito do que faz, né? A ter prazer com isso. Eu tive uma carreira acadêmica muito intensa, né? Fiz 3 faculdades, 2 mestrados, 2 doutorados, tudo junto, dirigindo escola e adorando o que eu faço, né? Eu adoro ir a teatro, cinema. E eu durmo, sei lá, 6 horas, 7 horas por noite, assim. Mentira. 2, 3 horas no máximo. Não fecha, não. Mas é muito gostoso. Escrever, olha, assim... É incrível que cada dia eu tenho uma ideia. Hoje eu não estou divulgando mais por causa da secretaria, mas eu tenho histórias de júri que eu fazia e que eu quero escrever, romances policiais, assim, coisas que são muito legais. Aí eu tenho outras ideias de histórias de criança. Esses dias eu estava lá numa reunião, porque isso aqui vai se transformar em filme e em peça de teatro. Vai ser muito legal. O ano que vem deve sair já o filme, a gente está numa negociação muito legal, e a peça de teatro, já veio a proposta lá do Hopi Hari, vai ser no Hopi Hari, eles vão transformar e fazer a grande ética do Rei Menino para trabalhar valores. Nossa, fiquei emocionadíssimo quando eu vi. Quer dizer, a gente escreve uma coisa e não imagina onde vai chegar, né? E tanto o pessoal do filme quanto da peça falou assim, vai ter Ética do Rei Menino 2, ele cresce, vai ser adolescente, pode ter, né? Eu não pensei, isso pode acontecer. Aí eu já começo a ficar com ideias de escrever, ou ele continua menino, acontece, por exemplo, o pai e a mãe dele, ninguém sabe o que aconteceu no livro, né? Existia, não existia, coloca no outro. Então, vão surgindo ideias, né? E aí eu vim de avião para cá, né? E eu vou escrevendo, assim, às vezes eu escrevo no papel, quando está com o notebook. Olha, eu já cheguei a fazer coisas malucas. Como eu queria terminar um livro, eu fui para Portugal dar uma palestra, e como o meu notebook, a bateria dele funciona 4 horas, eu levo 2 notebooks. Então, eu escrevo numa até terminar a bateria e começo a escrever no outro até para terminar, para não perder tempo, né? E assim vai. Bem, temos algumas perguntas, vamos começar com você de novo. Como você chama mesmo que eu esqueci? Daniel, Daniel. Pode fazer a pergunta, Daniel. por que a história do abacaxi miúdo é tão triste? Por que a história do abacaxi miúdo é tão triste? Olha, Daniel, tudo tem uma coisa. Eu acho que todo escritor, ele escreve alguma coisa que ele viveu, ou que ele sonha, ou que ele... E assim, eu tive professores muito legais, mas eu tive professores que me fizeram sofrer muito. Quando eu era criança, eu me lembro de um professor que eu sonhava em cantar no coral. E aí eu fui cantar no coral, eu sonhava, assim, queria muito ser cantor também, queria ser Ayrton Rodrigues, queria ser cantor. E aí eu fui cantar. E eu me lembro, assim, no coral, aquele monte de gente, tal, os alunos, ele chegou e falou assim para o meu professor, sua voz é muito feia. E o pior não é que ela é feia, é que você canta alto. Se você cantasse com essa voz feia e baixo, ninguém ouviria, não teria problema. Não dá para você cantar no coral. E eu tinha falado em casa que eu ia cantar no coral para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, tal. E eu não tinha como chegar em casa e falar que eu não podia cantar. E era assim, eu sofria com aquilo, né? Tinha trauma daquilo. Depois eu tive um outro professor que falou que eu não sabia ler também. Era coisa do jogral, e eu queria participar do jogral do fim de ano, né? E eu falei, não, você lê muito mal. E aquilo também eu tinha falado, porque eu sempre fui falador, desde criança. Então eu já chegava em casa e falava, mãe,
eu vou falar no jogral da escola, tal. E como é que eu ia falar para minha mãe que eu não ia falar no jogral? O que eu digo assim, tem um verso do Carlos Drummond de Andrade que eu acho assim básico para a educação. Ele diz assim, olha, cuidado por onde andas, que é sobre meus sonhos que caminhas, né? O professor não sabe o mal que ele pode causar no aluno e o bem que ele pode causar. Então, eu sofri muito com esses 2 professores e com outro professor também, que eu tive que, no meio de um jogral, assim, também, mandou um aluno calar a boca, eu pensei que fosse para mim, eu não conseguia continuar, eu gaguejava, ele, não gagueja, não gagueja. Eu gaguejava, fiquei um tempão gago com aquilo. Então, eu quis... Hã? Parecido com esse... Se esse professor era parecido com a Dona Abóbora, era parecido com a Dona Abóbora. Na verdade, ele era a abóbora. Ele era a abóbora. Aí eu quis mostrar assim, tem professor que é girassol, que é muito legal, e tem professor que é abóbora. Até para que o professor, ao ler... Porque quando a Dona Abóbora não era maldosa, até no final da história vai acontecendo uma coisa meio diferente com a Dona Abóbora. Mas ela não pensou que ela fizesse mal daquilo. A pessoa, às vezes, ela faz uma coisa ruim para o outro e nem sabe que está machucando o outro. Tem gente que brinca com o outro, né? Colocar apelido no outro. Você coloca um apelido no outro e todo mundo dá risada, e até o outro dá risada, ele está sofrendo com aquele apelido. E você não percebe que você está sendo indelicado com a outra pessoa. Acho que é por isso que eu coloquei uma história triste do abacaxi, para mostrar que tem muita gente que fica triste porque não tem professor que deveria ter o carinho, né? E acaba não tendo. Como tem pai que acaba não tratando o filho com o carinho que deveria tratar, né? Tem a pergunta do senhor, depois a da senhorita. Olha o charme dela. Mexendo. Ela tem preferência. Ela tem preferência. Tem preferência? Por que o pântano esconde a beleza? Por quê? Por que o pântano esconde a beleza? Por que o pântano esconde a beleza? Por quê? Nós vamos cortar a palavra das crianças? Só adulto agora, tudo bem? Chega de criança. É um mistério. Por que o pântano esconde... Vocês adultos podem, por favor, levantar para debater. Mas esse negócio não vai terminar hoje. Você sabe que um dia, meu sobrinho, quando ele era bem menor, agora ele falou assim para mim, tio, se você fala que todo mundo é bom e que Deus é bom, por que ele inventou o mal, então, se todo mundo é bom? Eu falei assim, Deus não inventou o mal. Eu falei assim, então quem é que inventou? O homem que inventou o mal? Olha, coisa de criança, né? Não é bem um homem que não é bem um homem que inventou o mal. Eu falei, se o homem inventou o mal, Deus não inventou tudo, né? O homem inventou alguma coisa. Essa questão... É complicado. E vai ainda, né? Essa questão do pântano, na verdade, ela tem uma simbologia até da justificativa por que existem coisas erradas, né? Por que não existe só o bem? E está muito ligado com a liberdade. Se não houvesse a liberdade, a gente seria máquina. Nós somos livres. Então, assim, todo mundo é livre no reino. O bezerrinho foi livre de ir para o pântano. A Margarida foi livre. E na liberdade dela, ela poderia ter entrado no pântano e negado toda a beleza dela. A Margarida precisou do quê para não ir para o pântano? Precisou da andorinha, precisou do amor, né? Alguém que convencesse de não ir. Depois, olha o valor da amizade, alguém que te ajuda a não ir para um lugar, nega aquilo que você é, né? E as pessoas acabam indo para os lugares errados sem saber que estão indo para os lugares errados. Quem começa a beber cedo, não é que a pessoa fala assim, vou beber e vou ser mal e vou começar a beber, vou usar droga e vou ser mal e vou usar droga. Ele acaba indo porque alguém levou, porque ele não refletiu, porque ele não pensou na sua beleza. As pessoas que machucam as outras pessoas, quem maltrata o outro sofre com isso. Por que ele continua maltratando? Porque ele não pensa nisso, não foi educado para isso. Tem gente que não consegue dar carinho. Por quê? Porque não recebeu carinho também. Então a pessoa tem uma dificuldade imensa de dar carinho, porque nunca teve carinho. Como é que ele vai dar carinho se ele nunca recebeu? E é tão simples dar carinho, é tão legal isso, né? As pessoas às vezes choram, ai, meu pai morreu, poxa vida, eu podia tanto ter tratado meu pai com mais amor, hoje eu tenho tanta saudade dele, aí eu lamento de coisas que eu poderia ter feito. É nessa simplicidade da vida que a gente percebe o que é ser bom.
Respondi a sua pergunta? Respondi, mais ou menos. Falou que sim. Ó. Boa noite. Como é que tá? Boa noite, Sebastião Rios. Eu fiquei até na dúvida como se deveria fazer qualquer questionamento depois das perguntas feitas pelas crianças. Porque, segundo a Madre Teresa de Calcutá, ela diz que os melhores professores são as crianças. E elas estão dando esta lição aqui para nós, não é isso? Eu gostaria de dizer para você também que o seu professor de canto foi cruel. Se há um instrumento que todos nós sabemos executar, é a voz. É isso. Tanto que no coral vamos fazer um teste. Não é teste, é apenas uma classificação de voz. Isto aí você poderia perfeitamente ter sido aprovado, né? E o professor reprovado. É isso? Eu gostei muito de saber que nós estamos diante de um filósofo e também de um educador, um secretário de Educação do Estado de São Paulo. Eu acho que filosofia devia ser ensinada desde o curso primário. Estão vendo que as crianças entendem perfeitamente de filosofia e de ética. Por quê? É fazer o bem, como você bem disse, o que era a ética. Não é isso? E esse livro não é um livro só para criança, não. Eu acho que esse livro é um livro para os adultos, principalmente para os adultos. Não é? Quantos de nós não deveríamos ler este livro? Veja os valores que são mencionados aqui justamente no prefácio. Respeito ao outro, a confiança, solidariedade, tolerância, amizade, fraternidade, e, principalmente, o amor. Isso são valores que devem ser ensinados e praticados por todas as pessoas, em todas as escolas. E por que não introduzir também uma filosofia, a volta da filosofia, nas escolas? É até um apelo que eu faço a você como um secretário de Educação, não é isso? As escolas deveriam adotar esta disciplina nas escolas, não é isso? Eu gostaria apenas de fazer uma observação na página 54, quando você faz referência à justiça, porque ali tem um conceito que vem do direito romano de dar a cada um o que é seu. E você, como filósofo, sabe perfeitamente como esse conceito ele é criticado, não é isso? Porque ao rico vamos dar mais riqueza, ao pobre mais pobreza, ao escravo mais escravidão. Então, esse conceito, eu acho que precisa ser mudado. Isto não é justiça. E também acaba havendo também assim, uma controvérsia, um processo judicial lá nessa página do 54, que diz respeito à justiça, quando nós deveremos estar muito preocupados com a justiça restaurativa, de haver uma conciliação entre as partes, e o que nós vemos ali é que acaba havendo um processo judicial machucando também o avestruz, não é isso? Ok? Todo mundo é machucado na história. Na verdade, assim, toda essa história do avestruz, o julgamento do avestruz, ele está baseado um pouco nesses conceitos de justiça que vêm, né, do direito romano, que vem depois o diálogo do direito romano com o direito grego, que vem assim dos primórdios da justiça, quando se tinha até uma preocupação de chegar ao que é justo, mas os caminhos não conduziam a esse chegar ao que é justo, né? O Aristóteles fala da restaurativa, da equitativa, né? Da ideia dessa justiça social, como ela deve se desenvolver. E o avestruz também sofre com isso no processo de julgamento. E isso é para ser um chamamento. O que a justiça pode realizar com as pessoas e como a gente pode fazer para desenvolver a ética sendo justo. Buscar refletir um pouco sobre o significado disso. Então, ele tem elementos mesclados à justiça. E essa questão do dar a cada um, segundo o seu merecimento e tal, fica um pouco diferente quando chega na amizade. Porque mesmo Aristóteles, quando comentava a justiça dessa forma, ele dizia que acima da justiça estava a amizade, porque a amizade não é pelo merecimento, é por tudo. E a justiça perfeita é a justiça amistosa, que faz com que o Estado seja ampliado. Aí vem o conceito de política de Aristóteles também. Se eu imagino que eu posso ter uma amizade como excelência moral, não uma amizade como interesse,
nenhuma amizade por prazer, mas como excelência moral na relação interpessoal, eu posso ter essa amizade como excelência moral no Estado também. E aí vem a grande diferença de ética aristotélica do servir e do se servir. Quando eu estou num cargo e eu sirvo a uma causa, eu sou ético. Quando eu me sirvo desta causa, aí eu nomeio a minha família inteira, eu misturo o público com o privado, eu faço uma confusão toda, porque eu estou me servindo disso e não servindo a uma causa. Né? Tem uma... Gabriel, meu nome é Gil Guerra, prazer conhecer você. Obrigado. Prazer estar aqui com todos. E a minha pergunta vem exatamente calhando no que você acabou de falar, né? Onde você falou aí sobre essa política, essa ética aristotélica. Você é uma pessoa jovem que tem muita coisa, produziu bastante já e continua produzindo numa velocidade impressionante, né? E a gente vive no Brasil hoje uma crise ética muito, muito forte. Acho que isso daí todo mundo concorda comigo, né? E não é de hoje, né? Mas parece que a coisa está cada vez pior. Então, o que eu queria perguntar a você, se você admite a possibilidade de construir uma carreira política, uma política realmente partidária, como uma liderança, como preparado que você é e tudo. E não vale responder que você pode contribuir sem se candidatar. Bem, ele deu uma de criança e foi fazer uma pergunta difícil. Eu acho assim, a oportunidade que eu estou tendo hoje como secretário é uma oportunidade muito legal, porque a política ela tem um ônus imenso, né? Assim, o peso do cargo, a dificuldade, a complexidade que ser secretário de Educação, que é uma área já muito complicada, né? São Paulo tem quase 6 milhões de alunos na rede pública, 300 mil funcionários, um orçamento de 14 bilhões só a educação. Eu estou há 4 anos como secretário lá, a gente conseguiu não ter nenhuma greve, um diálogo muito legal com professores. Difícil, assim, começo... A minha primeira palestra para professores, eu era secretário há 2 semanas. E eu fui num evento de professores, eles nem me conheciam, né? E aí anunciaram só, olha, queria chamar aqui para falar o novo secretário de Educação, o professor Gabriel Chalita. 1000 professores, assim, uma vaia, né? Eu subindo para falar, todo mundo vaiando. E aí pega no microfone para falar, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Estão vaiando, agora vou embora, né? Vou ter que falar mesmo assim, né? Eu peguei, falei, boa tarde, eles viraram de costas. Imagina como é que era complicado, né? Quer dizer, quem acompanhou um pouco a política de São Paulo lembra quando o Mário Covas levou pedrada na porta da secretaria. É uma relação muito difícil mesmo, não é simples isso. E a gente conseguiu mudar isso. Mesmo nessa primeira fala, eu lembro que eu comecei a falar, eles de costas, né? Eu falei assim, olha, é um prazer estar com vocês, como se eu estivesse olhando. Eu coloquei na minha cabeça assim, não vou ficar com raiva deles, porque raiva emburrece. Então, eu não vou ficar com raiva deles, eles não têm raiva de mim, nem me conhecem, por que eu vou ficar com raiva deles? E aí comecei a falar e contar uma história que aconteceu, que eu conto num outro livro meu, História de Professores, que eu fui a uma escola e uma servente veio conversar comigo. E eu contei a história da servente, a educação da servente, que não tinha grau universitário. E eu acho que isso foi pegando, assim, eles foram virando, meio constrangidos, olharam. Aí eu falei assim, olha, a gente está se conhecendo agora. Eu espero que a gente venha a gostar um do outro, que eu gosto de vocês gostem de mim. Mas eu acho que tem uma coisa básica para todo educador. Educador tem que ser educado, senão é uma hipocrisia. Eu não posso admitir que um educador... E aí começou uma relação, e hoje é bem diferente, assim, a gente tem um carinho grande, tem uma relação legal, eu falo uma boa para 10 mil professores sem ser vaiado, não tem esse problema, né? E a gente foi construindo essa relação. Então, assim, eu gosto muito disso que eu faço. Se eu colocasse como sonho da minha vida ser político, não é esse o sonho da minha vida. Eu não sonho com isso, eu não sonho em me candidatar. Eu acho que há muita gente legal, mas não é o sonho da minha vida. O sonho da minha vida é escrever. Assim, eu adoro ser secretário, mas também não é o sonho da minha vida. Eu acho que eu estou prestando um serviço, que é um momento que eu estou vivendo, mas eu tenho ideias o tempo todo do que escrever mais. Eu sonho em continuar sendo professor. Eu dou aula ainda na PUC e no Mackenzie, em 2 universidades, né? Adoro ser professor, né? Cada momento você vai descobrindo uma faceta. O próximo livro é Como Administrar o Tempo.
Mas não é o meu sonho, não. De verdade, assim, estou falando... muita gente me fala, você tem que se candidatar nas próximas eleições, a gente precisa... Nem digo que eu nunca vá me candidatar, mas não é o meu sonho. Não é o sonho. Assim. Meu sonho está muito ligado à educação, a livros, ao programa que eu tenho de televisão, a cantar. Aquele professor me traumatizou, mas hoje eu canto e eu gosto. Eu gosto muito de cantar, né? Boa noite, como é que você chama? Vitor. Como é que chama? Desculpa. Vitor. Vitor. Então, eu queria saber, assim, por que na história do abacaxi miúdo você representou aquele professor rabugento pela abóbora? A abóbora te marcou negativamente, não sei? A abóbora é tão gostoso, né? Que acabou com a abóbora. E agora? Não sei. A abóbora é super... Boa pergunta. E a abóbora... Minha mãe fazia muito... Deve ter alguma coisa mesmo. Né? Minha mãe fazia muito abóbora e eu acho que eu não gostava. Hoje eu gosto de abóbora, mas eu não gostava de abóbora. Deve ter alguma coisa de... Não sei porque que escreveu abóbora. Né? A gente está falando muita abóbora. Abobrinha, está falando abobrinha, né? Inconsciente. Depois tem a diretora berinjela, né? Engraçado que o girassol tá ligado a... Quando eu fui orador da minha turma na 8ª série, o meu discurso falava que eu gostaria de ser como um heliotrópio, que se volta para o sol inexoravelmente, né? Assim, 8ª série falando isso, mas eu aprendi a palavra heliotrópio, que é girassol, com a dona Ermelinda, no asilo, né? Então eu ia lá... Aliás, o meu professor de português da 6ª série, ele corrigia para falar, essa palavra não existe, colocava assim, existia, que é a dona Ermelinda que usava, né? Quando eu aprendi a palavra baldeação, você sabe o que é baldeação? Uma palavra antiga, baldeação. Aí eu aprendi com a dona Ermelinda baldeação. Ela falava que morava em São Paulo, pegava um trem, fazia baldeação não sei onde e tal. A gente faz muito de avião até hoje. Baldeação, mas meio em desuso, criança não fala muito baldeação, né? E aí minha mãe falando assim, onde você vai, Gabriel? Eu falei assim, eu vou à cozinha, mas vou fazer uma baldeação no banheiro primeiro. Então isso ia se incorporando, né? Respondi da abóbora mais ou menos, né? Respondeu. Respondi. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Antônio Leiva, eu moro em Brasília há 18 anos, mas sou paulista como você. E também sou advogado como você e também escritor, claro, não do seu sucesso, né? E fico feliz de ver que existem jovens do valor que você está demonstrando aqui. Então, o Brasil tem futuro e leva jeito, sim. Obrigado. Mas o que eu queria falar, realmente, é que, quando eu morava lá em São Paulo, nasceu meu primeiro filho, que hoje tem 30 anos e é médico, né? Aí eu levei a preocupação a um professor amigo lá da USP, professor da USP. Falei, o que eu vou ensinar para esse menino e agora está nascendo bebê? Ele falou, preocupe-se em aprender com ele, não ensinar, você tem mais é que aprender. Aí a pergunta dessa loirinha me relembrou isso aí, de uma profundidade imensa, né? Por que o lago lá sujo está escondendo a beleza? Então a pergunta dela realmente confirma tudo isso, né? Mas de repente a água desse lago vai evaporar e vai se purificar também. Isso eu queria sua opinião. Obrigado. Olha, eu vou aproveitar essa colocação dele e falar uma coisa que eu acho importante na relação educacional, que é entrar um pouco no universo, né? O educador é melhor educador se ele permite aprender com a criança, com o adolescente. O meu livro, que foi anterior a esse, chama Educar em Oração. E o livro nasceu da seguinte forma. Eu estava lá no meu apartamento e aí uma vizinha minha que mora no andar embaixo ligou para mim e falou assim, Xalita, você precisa me ajudar porque meu filho está falando que vai se matar. E ele vai se matar. Ele comprou remédio, ele está desesperado, tal. Meu filho tem 18 anos e vai se matar. E eu falei, bem, então, meu Deus. Falei, traz o seu filho aqui, vamos conversar com ele. Tal. Aí chega, o menino ia se matar porque a namorada brigou com ele. E aí chega a mãe e o menino, né? E o menino assim com uma cara, né? Aquela coisa, assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Que saco, mãe, que coisa, enchendo o saco do outro, eu vou me matar. Cada um tem o seu destino, né? E aí a mãe dele falando assim, não, e a culpada é a vagabunda da namorada dele. Ela não é a vagabunda, mãe, assim, tudo errado. Quer dizer, a mãe querendo ajudar e num universo tudo errado, né? Aí eu olhando assim para ele, né? Eu falei assim, e você vai se matar hoje?
Aí ele falou assim, não sei, acho que sim, né? E eu falei assim, e por causa da menina, falou, vai me condenar também? Eu falei, não, olha, eu acho, você está apaixonado por essa menina? Eu falei, eu tô apaixonado, minha mãe fica chamando de vagabunda, minha mãe nem conhece, Xalita. Quem é ela para falar que a outra é vagabunda? Essa mulher é maravilhosa, essa mulher mudou minha vida, eu emagreci, eu fiz regime, eu faço ginástica, porque eu sei que ela gosta mais de menino de corpo legal, tal. Eu estudei mais, e ele falava, né, um menino de 18 anos, e falando, e assim, com lágrima nos olhos, assim, meio irritado com a mãe de falar. Aí eu falei assim, nossa, mas que lindo isso que você está sentindo. Aí ele parou assim, né? Ele falou, pô, eu tô falando que vou me matar e você fala que isso é lindo, né? Eu falei, não, matar é uma outra história, mas que lindo que é paixão. Olha que sentimento bonito. Eu vou te falar uma coisa, é muito mais legal a gente sofrer por uma paixão não correspondida do que a gente nunca amar. Isso é muito bonito. Aliás, eu vou até colocar uma música para você chorar um pouco, porque é legal chorar pensando numa mulher. Isso é legal. Bem, e assim foi, a gente começou a conversar, ele foi ficando mais calmo, contando. Aí eu fui falando, às vezes a gente chora por amor, e a gente nem chora pela mulher que abandonou a gente chora por um buraco que tem dentro da gente que alguém preenche, né? Estamos esperando os seus próximos 39 livros. Numa boa. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.